Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. Agora teremos a nossa entrevista de hoje aqui no Realidade e estaremos conversando com a Sandra Dalmina. Ela é gerente regional da Emater na Serra e assistente técnica regional em crédito rural. E vai conversar conosco através da linha telefônica direto do município de Caxias do Sul. Bom dia, Sandra, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rosário, de Serafina Correia e região. Sandra, o nosso assunto que estaremos conversando com você nesta manhã é sobre o Plano Safra. A gente sabe que teve o anúncio deste Plano Safra, algumas modificações em relação ao plano anterior. Eu gostaria que você comentasse com o nosso ouvinte, inicialmente, Sandra, o que é o Plano Safra e a quem destina-se este plano? Bom, então, Marcos, o Plano Safra, ele é lançado anualmente, né? O nosso ano agrícola, ele começa sempre em julho, então, final de junho, início de julho, o governo lança o Plano Safra. Ele na verdade, é um valor, né, que o governo destina lá, que ele reserva para disponibilizar a todos os produtores rurais, né, que queiram fazer seus financiamentos, investimentos, custear suas produções, né? Esse valor, então, ele fica destinado para isso, ele é disponibilizado nas redes bancárias, né? Em os bancos praticamente operam o Plano Safra e justamente o governo faz isso porque ele faz com juros subsidiado, né? Então, para incentivar a produção no país, né? No país todo. Quais as linhas de crédito que pode ser feito através desse Plano Safra? E em relação aos juros, a gente sabe que é um problema sério também a elevação dos juros, né, Sandra? Sim, Marcos. Bom, linhas de crédito, eu acho que eu não conseguiria nem te citar todas aqui, porque são inúmeras as linhas de crédito. Para te dizer assim, nesse Plano Safra, nós temos juros que eles vão de 0,5% a 12,5%, dependendo a que agricultor, ao que se destina. Esse de 0,5%, só para te citar, são aqueles investimentos onde tem os créditos, onde o pessoal adquire terras, ou aquele que era o antigo crédito fundiário, ou mesmo a reforma agrária, tá? Então, esses são específicos para esse público, né? E para os demais públicos, nós temos várias linhas de crédito aí que se destinam ao custeio, que tu vai custear a tua safra. Então, o agricultor que queira produzir, que queira implantar lá, sei lá, 10, 20, 30, 100 hectares de soja, ele vai custear a produção. Então, tudo que é de insumos, sementes, mão de obra que ele vai gastar para fazer essa produção, ele vai fazer o seu custeio para realizar a safra e depois, quando ele terminou, ele colheu, aí ele devolve, então, esse valor, tá? Também se destina a investimentos, né, dos mais diferentes tipos de investimentos aí que possa ser feito na propriedade, aquisição de equipamentos, construção de armazéns, projetos de irrigação, enfim, tudo que precisar ali na propriedade, equipamentos, ordenhadeiras, tudo que precisar para realizar a produção também, ele tem linhas de crédito que atendem a isso, tá? Falando mais especificamente de algumas linhas, aí nós temos o custeio, né? Porque normalmente a gente divide assim, agricultor familiar, que é aquele que se enquadra tendo DAP e agora futuramente a CAF, né? Que ele tem uma renda bruta anual até R$500 mil. Esse a gente enquadra ele como agricultor familiar. Então, os juros são um pouco menores, que eles variam ali no custeio de 5%, né? E no investimento, ele é de 5% e 6%, tá? E as demais linhas de crédito, então, são para os agricultores um pouco maior, que começa ali com o Pronamp, que são agricultores um pouco mais capitalizados, que é a primeira linha que sai do Pronaf, com juros, então, no valor de 8%, que é tanto para o Pronamp custeio como para o investimento, tá?
Marcos, tu falou aí da elevação dos juros. Sim, a gente tem consciência de que ele elevou, né? Mas se nós comparar aí com as taxas, a taxa Selic, enfim, os aumentos que teve nos últimos anos, até a gente considera, né? Nós consideramos aí, todo mundo que está no setor aí, fazendo uma análise de que os juros sim aumentaram, mas que até se esperava, em alguns casos, que ele fosse maior, tá? Comparando com os aumentos que teve em outros, no geral, aí na economia, vamos dizer, na economia global, né? Que não é só no Brasil que isso vem acontecendo. Nós estamos conversando aqui no Realidade com a gerente regional da Emater na Serra e assistente técnica regional em crédito rural, a Sandra Dalmina, e o nosso assunto é o Plano Safra 2022-2023. Dando sequência à nossa entrevista de hoje, Sandra, eu gostaria que você comentasse em relação às novidades que estão sendo apresentadas através do Plano Safra neste ano. Houve muitas alterações e novidades nesse plano, Sandra? Olha, nós temos algumas, não diria novidades, mas algumas linhas de crédito onde o governo, vamos dizer assim, quando foi feito esse plano safra, foi pensado para que incentivar a produção de algumas coisas, né, ou a melhoria de algumas coisas. É sabido que no Brasil, né, nós temos uma carência muito grande em armazenagem de grãos e dos mais diversos tipos aí, seja lá em câmara fria, então nós temos uma deficiência de armazenagem. Então, tem uma preocupação com isso, tem juros menores, né, para quem vai, por exemplo, no Mais Alimentos, se a gente fizer aquisição e instalação de estruturas de cultivo protegido, de equipamentos de armazenagem, armazéns, câmaras frias, esse tipo de investimento, então o juro é um pouco menor, que é 5%, né? Também tem outra preocupação muito grande, que é a questão da irrigação, né? Que a gente vem sofrendo aí nas últimas safras, aí nas últimas 3 anos, né, com problemas de estiagem. Então, o Plano Safra vem com juros também um pouco menores, mais subsidiados para quem quer investir em irrigação. Por exemplo, o grande produtor lá que se enquadra, que são produtores maiores, que aí os juros vão até 12,5%, se ele for investir em irrigação, tem uma linha de crédito que se chama Pró-Irriga. E aí o juro é um pouco menor, então ele é de 10,5%. Então, são os sinais que o Plano Safra dá para os produtores, né? Invista em armazenagem, é uma coisa que nós precisamos ter, né? É uma deficiência, nós precisamos sanar em irrigação. E também tem uma linha de crédito ainda que é pouco utilizada, né? Ontem mesmo nós fizemos uma live aí da Emater e a gente vê assim que ela está utilizada, mas ainda em pequena escala, que é para os pequenos agricultores, aí mais para os pronafianos, então, que é o Pronaf Habitação, que ele permite, então, financiar um imóvel, né, o seu primeiro imóvel lá na propriedade rural, que era uma deficiência também que não tinha. A gente sabe que tem linhas de crédito aí, por exemplo, a Caixa Federal tem todas essas linhas de crédito para aquisição de imóveis, né, mas que não permitia que fosse no meio rural. Então, agora tem, embora ainda com um valor pequeno, diria eu, principalmente aqui para a nossa região, né, mas ainda assim com condições de pelo menos subsidiar parte, né, desse primeiro imóvel, que ele é até R$60 mil, tá? Então são algumas coisas que o Plano Safra vem indicando aonde é que nós precisamos então nos concentrar um pouquinho mais e fazer então esses investimentos. Sandra, em que situação é mais comum o produtor buscar esses recursos para auxiliar, principalmente pelos problemas enfrentados através do produtor, do agricultor, seja de estiagem, seja do baixo preço em relação aos produtos também que são comercializados? Como é que o produtor faz para buscar esse tipo de recurso? Em que situação é mais complicada para se buscar esse recurso, Sandra? Olha, é comum, sabe? Se tu for ver, assim, na região nós fizemos uma média aí, a Emater, né? Nós somos 49 municípios, aí a gente mantém aí em torno de 4.500, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, operações de crédito, tá?
Não somos só nós que fizemos, é claro, tem outros escritórios, outras assistências que fazem também, mas isso eu falo da Emater. O que nós temos, assim, um volume bastante grande em custeio, tá? Então, como eu falei primeiro, custear a safra de milho, a safra da soja, fazer o custeio para o milho silagem, né? No caso de vocês, aí eu sei que vocês têm uma bacia leiteira bem grande aí na região, né? Então, o custeio do milho silagem, fazer investimentos, muito se faz, eu acho que até a grande maioria se faz de investimento, compra de equipamentos, máquinas, implementos agrícolas, ordenhadeiras, os sistemas lá para tu automatizar, vamos dizer, uma ordenha, né? Investimentos em ampliação até de infraestrutura, se tu precisa ampliar os teus armazéns, os teus galpões, investimento em agroindústria. Sei que aí em Serafina Correia, ultimamente, o Poder Público Municipal aí tem feito um grande esforço também para ampliar aí o número de agroindústrias e tem linhas de crédito específica também para construção, para compra de equipamentos, para ampliação, para infraestrutura, também para as agroindústrias. Então, é bem diversificado. Na verdade, o Plano Safra, como eu disse, ele tem várias linhas de crédito e ele tem ele contempla, vamos dizer, quase todas as atividades que se realiza lá na propriedade. E das mais diversas, né, das atividades diversificadas. Por exemplo, quer colocar uma estufa de morango? Sei que ali também teve investimento em morango, sei que os colegas aí da Emater assistem os produtores, né? Então, investimento lá na construção da estufa. Então, se destina para várias atividades. E é claro, né, acho que bem importante mesmo é o custeio da safra, porque permite com que o agricultor possa plantar, possa fazer a sua safra. Outra coisa que tem no Plano Safra, que a gente nem não falou, que é o Proagro, né? Que é o Proagro vamos dizer, é um seguro da operação, né? Mas que também, nos últimos anos, né, todos os agricultores que fazem operações de custeio na linha de Pronaf, obrigatoriamente eles precisam contratar um seguro que pode ser que normalmente é o Proagro, né? Então, também tem que se dizer que esse ano aumentou muito as taxas, tá, as alíquotas do Proagro. Acho que até em função dos últimos 3 anos que a gente teve aí problemas, a gente sabe que esse ano, por exemplo, que foi uma das estiagens um período mais prolongado, né? Vamos dizer assim, tudo que foi arrecadado no Proagro não chegou para pagar as indenizações, né? Então, naturalmente, a alíquota subiu esse ano. Mas também, por outro lado, é uma forma que o agricultor tem de custear e ter uma segurança, pelo menos, de ter lá o valor que ele teria que devolver para o banco, né? Se ele não tiver uma frustração de safra, ele vai, pelo menos, ter esse seguro que vai amparar ele um pouco ali na hora dessa situação difícil. Nós conversamos essa manhã aqui no Realidade, na nossa entrevista de hoje, dessa quinta-feira, com a participação da gerente regional da Emater na Serra e assistência técnica regional em crédito rural, Sandra Dalmeida. Obrigado pela sua participação, por esses esclarecimentos sobre o Plano Safra 2022-2023. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve com todo o pessoal da Emater, todos que estão à frente, que buscam o suporte para o pessoal que precisa desse serviço, que necessita desse tipo de atendimento. Obrigado, um bom dia, um bom trabalho, Sandra. Obrigada, eu que agradeço aí a disponibilidade da rádio, e nós também estamos sempre à disposição, e como o nosso escritório municipal aí também, para também esclarecer mais sobre o crédito e fazer essas operações para os agricultores.